Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast. Já passou 30 já? 24, esse é o 24, chegando bastante. Tá quase. E eu sou o Fernando Guimarães, um dos sócios aqui da RM+, Head de Negócios, uma das maiores empresas de cálculo estrutural do Brasil. Eu estou aqui com Isa Justus, minha parceira, host desse podcast comigo. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um RMcast. Eu sou a Isa, da equipe de marketing aqui da RM. E vamos conversar aí com o pessoal que a gente estava há um tempo já querendo falar com eles, né? Vai ser muito bom, a gente vai falar sobre formas plásticas para obras. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe os caras que são referência nisso, que é a Atex Brasil. Quem que tá aqui com a gente, Isa? Isso aí, a gente tem aqui hoje o Denis Gomes, que é gestor comercial da Atex Brasil, onde ele supervisiona vários estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, na comercialização de formas para lajes nervuradas e lajes maciças. Então, seja bem-vindo, Denis. Obrigado. Já vamos entregar o presentinho pro Denis? Vamos? Então vai. Opa. Quem pega aí? Obrigado. Aí. Beleza, hein? A gente tem aqui também o Thiago Figueiredo, que é executivo de vendas da Atex, graduado em Publicidade e Propaganda pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, tem MBA em Marketing e Vendas pela Anhanguera e pós-graduação em Negociação e Vendas pela Anhembi. Seja bem-vindo. Beleza, vou ganhar também. Presentinho também? Valeu, obrigado. E o Ronaldo Buldrini, que é gerente nacional de vendas da Atex, graduado em Administração pelo Centro Universitário Assunção, responsável pela gestão de pessoas, bem como treinamento e desenvolvimento de equipe de alta performance na Atex. Isso aí, tudo bem? É bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, pessoal. Seu presente também. Esses caras vendem, hein, meu? Você vê o histórico deles aqui? Tá louco. Venda no sangue. Hoje o assunto é formas, a gente podia falar de vendas, hein? Hoje é só o profissional aqui. Vamos fazer um outro podcast com eles depois. Tem alguns anos de experiência em vendas. Somando a turma aqui, tem Somar os três, há quantos anos de vendas já? um século quase. Cara, muito legal. Que legal. Sempre na área ou não? No meu caso, sim. Seu No caso, caso, sim. eu, depois dos 18 anos, Uhum. eu não saí da área comercial. Comecei e não saí. Mas Espero sempre, não sair. mas sempre com engenharia? Não. Ah, variado. Minha formação inicial foi bancária. Ah, legal. Eu vim de banco também. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar da Atex, vamos falar de formas. Para introduzir o assunto aqui, acho legal vocês apresentarem quem que é a Atex hoje, o que vocês trabalham, quais são os serviços, né? Levantar alguns números aí para o pessoal principalmente entender o que vocês fazem. Legal, vamos lá. A Atex é a maior fabricante de formas plásticas para a construção civil no Brasil. A gente completou 31 anos. Ela foi fundada em 91 numa parceria Brasil-Portugal. Então, o Dr. Raul, que hoje é nosso diretor, fundou a empresa junto com o professor Raul Marcos. também, então. Aqui também o Também, junto com o professor Marcos Terra, que vocês conheceram, Sim, que esteve aqui a semana passada, Sim. e mais um parceiro português. Então, eles estiveram na Europa, conheceram uma tecnologia inglesa das cubetas. Essa tecnologia das cubetas, desses moldes, é inglesa. E eles viram a possibilidade de, há 31 anos atrás, trazer isso para o mercado brasileiro como uma forma de ter uma obra mais produtiva, uma obra com economia de concreto, com economia de aço. E eles resolveram fazer esse investimento e trouxeram. Que legal. E desde então a Atex é a pioneira no Brasil com esse tipo de molde. Já há 31 anos comercializando essas formas. Já são mais de 70 milhões de metros quadrados de lajes construídas. É coisa, hein? Né? De lajes. De lajes. Tá. E hoje, assim, o que até então, no começo, durante quase 28 anos, o forte foi a laje nervurada. Já há alguns anos a gente entrou com muita força nas lajes maciças, lajes protendidas e formas para pilares e vigas. Então, hoje a gente tem um portfólio completo. Mais vasto, né? O nosso slogan mudou, né? Há anos atrás a Atex era chamado, o slogan da Atex era a forma para laje nervurada e hoje é a forma da obra. A forma da Então, completa. a gente tem uma gama Tem muito pra maior. tudo, né? Sim. Legal. Legal. Mas eu imagino que a nervurada ainda continua sendo a mais forte, né? De volume, assim, de negócio, ainda é mais Sim, forte. Mas sim. as outras Sim. também vem crescendo bastante. Sim, mas a gente vê um movimento muito forte da laje maciça também. Tá. O maior número de obras no Brasil é maciço, Maciça, né?
Mas a nervurada, o apelo hoje com toda essa questão, essa loucura que a construção está passando com o preço Inflação, né? com essa inflação, esse preço da matéria-prima, o preço do concreto, do aço, a nervurada tem uma proposta de valor muito forte nesse momento. Tem entrega à economia. Sim. E isso é uma coisa importantíssima. Hoje a gente vive o mercado aqui, nós como calculistas, cara, quase todos os dias assim, a gente se depara com situações onde os nossos clientes estão buscando alguma solução nova, alguma tecnologia nova para ter como resultado a economia. Porque não que não fosse importante isso antes, né? Sempre foi, a gente sempre teve aqui isso muito claro, nosso objetivo de entregar uma solução eficiente, no nosso caso, reduzindo também o consumo de aço e concreto, principalmente, né? Mas hoje em dia, por conta dessa inflação do mercado, a gente está vivendo aí índices altíssimos, o aço, né, mais que dobrou de preço, então o pessoal está desesperado. Aí, isso é pauta em todas as reuniões. Assim, todas. Tá? Então, esse eu acho que é um ponto legal para a gente abordar aqui. Então, as soluções de vocês acabam contribuindo também. E muito. Boa. Vocês têm alguns números assim, cases? Quando ele muda para uma maciça para... Hoje uma conversão de uma laje maciça, em média, uma laje maciça para uma laje nervurada, você pode ter economia de até 40% de redução de concreto e aço. Legal. Em média, 25%, 26% de economia a gente consegue em quase todos os projetos. Que a gente... Boa. Legal. É uma economia significativa. Ótimo. E a gente estava conversando ali, geralmente quem chega, às vezes o cliente tem uma solução com laje maciça e busca vocês para fazer um estudo, né? Uma simulação de quanto ficaria. A gente não mexe, claramente a gente tem todo o respeito pelo engenheiro calculista, a gente não mexe em projeto, mas a gente tem como fazer uma simulação do que seria uma laje maciça convertida para uma nervurada. Vocês fazem esse trabalho. Só por equivalência de inércia, né? Sem mexer em projeto, sem mexer em estrutura. Aí leva para o projetista nosso. E aí é uma decisão da construtora. A gente faz construtora com esses números em mãos, ela fala, pô, é uma economia que a conta que não fechava passa a fechar. Então é uma conversa saudável e muitas vezes dá certo. Não é uma conversa que costuma dar estresse, é uma conversa que costuma gerar no fim das contas está todo mundo olhando ali o que é melhor para o cliente, né? Sim. A gente também quer entregar economia, então a gente faz... É bem comum a gente fazer alguns estudos comparativos aqui na RM também, com diferentes soluções estruturais. Não só envolvendo a laje nervurada, mas entregando também soluções, uma estrutura convencional, ou com uma estrutura laje plana protendida, ou faz um comparativo com a nervurada. Então, a gente está buscando a melhor solução também para o cliente, né? E acontece bastante de a gente fazer esse tipo de conversão aí, ir para laje nervurada e o cliente acaba fechando com vocês, é bom aí para vocês, né? Bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Todo mundo sai ganhando no final. E além que a gente está falando sobre as formas para laje, vocês atuam em quais outros? Quais outras áreas, né? Forma para laje, a gente, como eu disse para vocês, a forma para laje nervurada sempre foi o nosso carro-chefe, sempre foi o core do nosso negócio, mas posso te falar assim, com mais força de 3, 4 anos para cá, a gente entrou com muita força na laje maciça e em pilar e viga. Então hoje a gente tem soluções de formas de polipropileno que a gente consegue, hoje praticamente 100% das obras, né? 100%. Então, laje nervurada, laje maciça protendida, nervurada protendida. Qualquer solução, né? Parede de concreto também, né? Nós temos uma linha de parede de concretos. Tá? A gente tem uma parceria com um grande fabricante coreano e a gente representa eles no Brasil. E o próprio Planex, que é essa nossa forma para laje maciça, a gente tem descoberto utilizações para ele todo dia. A cada dia a gente recebe uma foto nova de alguém da nossa equipe em algum local do Brasil que fez uma parede, que fez uma forma que está usando para outra coisa. Que fez um bloco de fundação, que fez uma piscina, que fez uma parede de arrimo. A solução foi destinada para a parte da laje, do pilar, né? Mas aí a gente percebe que a obra é muito criativa. É muito criativa. E eles percebem pela praticidade. A gente brinca que é um Lego de adulto, né? Você elimina
a madeira da obra, a serra, o prego, o martelo. A ideia são placas conectadas com travas, que você não precisa de um especialista, não precisa ser um carpinteiro, um cara com uma qualificação enorme para trabalhar. Você reduz mão de obra na obra. O pessoal começou a descobrir as vantagens de ter. Então eles começam, aqui eu ia usar madeira, eu ia comprar um painel de madeirite, mas eu vou fazer isso aqui e vou jogar fora. Eu já tenho as placas da Tex aqui, eu modulo 2, 3 peças assim, viro aqui, eu já tenho a modulação que eu preciso. Eles conseguem reutilizar, né? Isso. E a maior parte do nosso material, nosso modelo de comercialização é locação. Então o pessoal loca, utiliza e devolve pra gente. Então você também, a construtora, não precisa ter esse investimento, né? Descapitalizar, fazer um investimento grande, como se faz, por exemplo, na madeirite, né? E eu tava vendo até um case da Rocontec, que acho que tem no site de vocês. Tem. Que é o do Planex também. E eles falam que tem um aumento da produtividade em até 20% na montagem das formas. Uma economia de 130 mil, nesse case em específico. Então, 130 mil reais de economia usando esse sistema. Com redução do escoramento, formas, madeiras. E o que eu achei interessante foi a lâmpada. Porque eles falaram, isso eu achei muito legal. Eles usaram, o case da Rocontec foi muito bacana, foi a primeira obra que a gente fechou em São Paulo, obra de porte, e eles foram muito parceiros da Tex, eles abriram as portas da obra para a gente levar diversas construtoras, então a gente alinhava com eles. Excelente. Então foi um showroom enorme pra gente, entendeu? Então a Rocontec foi muito parceira e eles fizeram esse estudo e é legal porque esse case da economia de eletricidade é verdade, porque o Planex ele é translúcido. Quando você está com ele montado, quando você está na parte de baixo você olha para cima, entra a luz solar, então fica claro. Então você as marcações, né, que o pessoal costuma fazer na laje. Até para fazer uma conferência, assim, eu quero saber se todas as peças estão travadas, se está tudo posicionado, é muito mais fácil porque você está num ambiente mais claro. Sim. Então até essa conta isso, eles levaram e colocaram no case. Vocês tinham pensado nisso já ou não? Porque geralmente o pessoal fica... Tinha, na nossa apresentação, confesso que depois que eles usaram a economia de energia, a gente... Colocaram na conta, né? Mas a gente usava muito fotos, né? Na nossa apresentação, a gente tem fotos dele olhado por baixo para mostrar essa parte da claridade, né? E sem falar que você tirou todo o entulho da obra, né? Exato. Essa questão do Planex, uma das coisas que mais chama atenção no pessoal que utiliza as construtoras já parceiras você elimina o entulho. Sim. Hoje você pergunta para o engenheiro na obra o que a madeira representa para você dentro da obra. E a gente já escutou muitas vezes dor de cabeça. Sim. Porque é dor de cabeça para comprar, é dor de cabeça para armazenar, é dor de cabeça depois para tirar ela da obra, né? E a gente resolveu um bom problema. Separar o prego da madeira, tudo é um trabalho muito grande, né? Que você elimina, né, com a utilização das formas. Bom, a gente falou alguns benefícios já aqui, né? Sim. Mas se fosse para listar assim, os principais benefícios da utilização das formas de vocês, por que utilizar as formas de vocês? A gente falou de economia, em alguns casos a gente consegue, redução de entulho, né? Obra muito mais limpa, produtividade, mas vamos lá, quais vocês acham os principais? Assim? Tem algum que a gente, fora esses? Sim. Então, tem. A questão da economia... Claro, número 1, né? É muito forte a questão de economia, concreto, aço e madeira. Então a nossa ideia é reduzir aço e madeira e reduzir concreto e aço e tirar a madeira da obra. E lembrando, né, Ronaldo, que a Tex é a única que tem 127 modelos de formas, né? Então encaixa em qualquer sistema construtivo, né? O que eu te diria assim, qual é a grande proposta de valor? Lógico, economia, a questão da produtividade. Então a gente pensou em sistemas que são produtivos, que a pessoa adaptada com esse sistema, ela ganha produtividade. Lógico, toda mudança de conceito, toda mudança de sistema, ela exige um período de adaptação, mas a gente percebe que tanto na laje nervurada quanto no Planex é um período de adaptação curto. A gente brinca que é assim, faz 2 lajes. Aprende, gostou? As 2 você apanha um pouquinho, você tem o desafio, na terceira você já ficou craque, na partir da 4ª... Você não quer mais voltar. Aí você nem lembra que existia mais igual andar de carro automático, né? No comecinho você pisa com o pé esquerdo. Acho estranho,
Depois eu quero mais saber. Então essa questão, economia, produtividade, a gente tem essa questão da segurança do trabalho. Eu estou tirando ferramenta elétrica da obra, né? Tô tirando serra, estou tirando prego, estou tirando martelo. Essa é uma ideia forte também. A questão da processos cada vez mais industrializados. Isso. Então hoje a ideia é a nossa engenharia recebe esses projetos. Certo. Então a gente faz paginações, sugestões e paginações onde o cliente recebe um projeto com todas essas formas já. Vocês mesmos montam esse projeto, apresentam para o cliente? Sim, a gente faz essa sugestão, essa paginação. Então todas as formas, como é que isso vai estar montado, como é que isso vai estar espalhado. Aí a gente tem toda a nossa assistência técnica. Então a gente, além da equipe comercial, tem uma equipe de assistência técnica que quando o material chega na obra, ela está lá com o projeto, fazendo a primeira montagem junto com todo mundo, fazendo esse treinamento, dando as orientações. Tá. Uma outra proposta de valor muito forte nossa é a disponibilidade de material. Hoje são 10 unidades espalhadas no Brasil todo e mais uma fábrica. Vocês estão dando conta, porque assim, tá faltando tudo, né, cara? Tá terrível. Eu posso falar para vocês, a gente passou o maior boom, né, Denis e Thiago, acho que foi setembro, outubro do ano passado. Tá. Foi o boom da falta da madeira, né? Sumiu a madeira do mercado, os preços absurdos e a gente foi muito desafiado para dar conta. Então veio uma demanda muito alta para a gente, principalmente do Planex para a laje maciça e a gente aguentou. A gente suportou. Com fabricação própria, nossa fábrica trabalhou firme e forte lá, né? De segunda a segunda, 3 turnos, continua. As nossas unidades deram conta, porque cada unidade nossa é um estoque de material. Então a gente tem uma fábrica Brasil? Uma fábrica no Brasil, em Lagoa Santa, em Minas Gerais. São 10 unidades espalhadas pelo país. A gente inaugurou a 10ª tem 4, 5 meses em Santa Catarina. Que era uma unidade que a gente já queria há bastante tempo. Tem mais 6 unidades fora do país, na América Latina. Aonde que elas ficam? A gente tem México, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina e Colômbia. Legal. Então América do Sul inteira. América do Sul forte e também no México. E muita coisa fora do país também ou não? A gente tem essas unidades que são unidades que funcionam realmente como uma Tex completa, então eles têm estoque, eles têm equipes comerciais, têm equipe de engenharia. Então em todos esses países a gente tem obras em andamento, a gente tem grandes negócios. E vira e mexe, a gente já tem muita obra feita em vários locais onde a gente não está presente fisicamente. Mas a gente tem obras no Canadá, a gente tem obras na Bélgica, a gente tem obras nos Estados Unidos, na África. Então a gente já exportou material para muitos locais. Que legal, cara. Sabe, a gente... Existe, né, uma tendência no mercado buscar industrialização, cada vez mais uma obra mais planejada, assim, com mais limpa, com menos entulho, também com menos mão de obra. Só que é uma barreira no Brasil, por mais que a gente queira... O pessoal tem muita dificuldade, ainda questão de custo. Sim. Então, às vezes você colocar o pessoal lá na obra, o carpinteiro, na conta lá fica mais barato. Nem sempre. Então, acho que no fim das contas, vocês falaram vários benefícios legais aí, importantes, mas o número 1 ali é a conta tem que fechar, né? Na maioria dos casos, tem um pessoal que até aceita, quer ganhar produtividade, quer uma obra mais organizada, tem a questão de segurança do trabalho, tudo isso. Então depende dos pesos que as construtoras dão para cada um desses itens, né? Mas eu diria que assim, 90% talvez o que vai mandar é obrigatório é ser mais barato. Sim. Vocês acham? Não é por aí? E a gente tem muito cuidado com isso. A gente tem muito cuidado, além de toda a parte técnica que a nossa engenharia entrega, essa paginação, essa sugestão de uma laje nervurada, de uma maneira bem detalhada. Aí tem o nosso trabalho na área comercial, que é fazer conta. Faz as contas na que aí é realmente entender o que o cliente, qual é a metodologia, como é que ele trabalha hoje, o que ele está gastando, como ele faz. E a gente, dentro do que a gente conhece do nosso material e do mercado,
fazer conta. E eu posso te garantir que... A conta fecha. Vocês fazem fechar, né? A gente se estrutura... Os caras de comercial fazem a conta fechar. A gente está bem estruturado para isso. Tanto na Nervurada quanto no Planex, a gente desenvolveu ferramentas que a gente consegue realmente comprovar financeiramente que a conta fecha. Legal. Porque assim, quando a gente vai na Nervurada, você fala, beleza, vou sair de uma laje plana ali, vou utilizar uma Nervurada, vou ter uma redução de consumo de aço. Na Planex, a comparativa é outro, né? Você não está exatamente mudando a solução estrutural ali. Mas como é que vocês mostram para o cliente também o benefício que ele vai ter? No Planex você tem uma questão que tem ficado cada vez mais forte dentro das construtoras, que é esse lado da sustentabilidade. Né? Sim. Exato. Hoje as construtoras têm benefícios por conta disso. Né? Elas têm números, medições do quanto ela influencia na sustentabilidade, na natureza, no reaproveitamento de recursos. E você tirar a madeira da obra, você evitar que uma árvore seja derrubada. E você ter materiais que eles vão e voltam para a obra. E a gente, dentro da Tex, a gente tem um ciclo completo, isso é muito legal. Então a gente compra a matéria-prima virgem da indústria, a gente traz para a nossa fábrica, a gente processa, transforma isso em forma. Essa forma é locada durante anos nas obras, e quando chega o fim da vida dela, ela volta para a nossa fábrica, a gente moe ela e ela vira espaçadora. Que legal. E a gente comercializa o espaçador também, que a gente nem comentou, né? E ele morre dentro da obra. E ele volta para dentro da obra. Então a gente tem decorativos também, né? Oi? Produtos decorativos também. Então não desperdiça nada, né? Não. Isso é uma preocupação muito grande em todas as nossas apresentações. Cada vez mais presente também a gente menciona essa questão da sustentabilidade. Sustentabilidade. Interessante. E até tem uma outra coisa, a gente está falando de exemplos de obras grandes, assim, mas se a gente for trazer isso para uma esfera um pouquinho menor, para casas, também já chegou no momento que é mais econômico, que é mais vantajoso? Sim. Eu vou falar aqui, tá bom aqui, né? Tá ótimo. Mas eu quero ver eles falarem que não, duvido. Quero números. É boa essa pergunta, e aí eu pego o gancho do que o Denis comentou, das 127 opções que nós temos de forma, geometrias, né? De laje nervurada. De laje nervurada. Porque aí a Tex ela atende desde obras enormes, grandes, né? Médio porte, pequeno porte, e aonde faz casar, né? Essas formas darem certo numa obra enorme, é a mesma forma? Às vezes não é a mesma forma. Exato. Né? Então às vezes o calculista vai ver certinho, tem outras opções que geram melhor economia. Então, por a gente ter toda essa diversidade de formas, consegue sim atender, e hoje a Tex ela é muito forte também, principalmente em casas de alto padrão, condomínios de alto padrão, onde arquitetos projetam, né? Formos maiores, né? Formos maiores, e aí também a gente tem uma abertura muito grande para a questão da laje nervurada. E para a questão do Planex, principalmente pensando em Planex para pilar, todos os condomínios de alto padrão, talvez a laje, você pode ter laje nervurada, pode ter laje maciça, pode ter outro tipo de laje, mas pilar normalmente tem quase todos, talvez o de alvenaria estrutural. Então o mercado de pilar também se tornou muito atrativo. Pilar tem que ter, né? Não tem... tem que ter. E o Planex para pilar também está ganhando bastante força nesse perfil de obra. Pilar redondo também. Pilar redondo. É verdade. E a laje nervurada a gente tem notado cada vez mais os arquitetos têm optado usando ela exposta. Sim, a estrutura aparente. Eu acho estrutura aparente. Eu também. Fica muito bonito. É um trabalho de iluminação que se faz que fica muito bonito. Eles estão fazendo combinações de cores com ela, iluminações, a elétrica e hidráulica passando por dentro dela. Lá no escritório nosso de São Paulo a estrutura aparente. A estrutura aparente. Legal. A gente tem o escritório em São Paulo e em Vinhedo, né? Aqui a gente está gravando de Vinhedo. No de São Paulo a estrutura é aparente. Aqui a gente queria fazer escritório de estrutura, né? Não sei se vocês repararam, a gente tem um balanço na entrada. Um balanço grande, então aquilo chamou atenção pra gente na hora de escolher o prédio aqui. Mas a gente queria deixar toda a estrutura aparente. Mas aí o cálculo estrutural, o projeto não foi nosso, então a estrutura não tá tão bonita. Aí a gente teve que esconder alguns trechos. Mas eu sou a favor, eu gosto, acho lindo apresentar a estrutura. Também. No caso aí das casas, porque beleza, das construtoras grande porte, as edificações verticais, a própria construtora vem para vocês aí buscando, né, a solução ou o que vocês podem oferecer. No caso de residências, condomínios de alto padrão, qual que é o caminho? Aí vocês são do time comercial, é o arquiteto que sugere
Ou vai o vendedor que vai no condomínio? Como é que é feito esse... Vão fazendo... O esforço tem que ser em todos os caminhos. Né? Com a construtora, existem construtoras focadas nesse mercado, que às vezes não são as mesmas que a gente conhece. Tem também as construtoras que fazem, né, as casas de... Sim, tem existe um mercado muito forte de construtoras focadas nisso. Existem os calculistas também mais inclinados a projetar. Os caras já sugerem também, indica o fornecedor, né? E o arquiteto, a gente precisa também fazer um trabalho com o arquiteto para que ele possa ser bem generoso na hora de pensar nos vãos aí. Legal. Para que a solução mais interessante seja a questão. Tem que falar com todo mundo então, né? O desafio O esforço tem que ser... O esforço é grande. Conjunto. Exatamente. Legal. Cara, engenharia, a gente chamou o pessoal da Ivex aqui, né? Falamos com eles. E é a mesma coisa, assim, é um trabalho com vários players. Você quer botar uma solução nova, uma tecnologia de engenharia, você tem que convencer a construtor, arquiteto, calculista, com todo mundo, né? Não é um trabalho fácil para quem está no time comercial ainda. E mesmo que seja boa a solução, né? Tem que mostrar, comprovar. Pensando na laje enervorada, é um trabalho a 6 mãos aí, né? A gente, junto com os engenheiros calculistas, com a construtora. Todo mundo. Se a gente consegue fazer essa conjunção de forças aí, o trabalho facilita demais pra gente aqui na ponta da... E tem o Planex também, né? Que é uma mudança de conceito, né? Sim. Você tirar a madeira que está há quantos anos na obra e você trazer o plástico para a obra. Sim, eu acho que essa talvez seja... que já falamos, né? Então, eu acho que essa aí talvez até seja um pouco... Vocês tenham mais resistência até, imagino. Sim. Por questão cultural também, né? A própria mão de obra, né? Exatamente. Nunca viu, não sabe como fazer. E é engraçado porque existe sim, às vezes, o primeiro impacto, principalmente para o pessoal da instalação do dia a dia. Quando vai tirar madeira e vai colocar de plástico, tem aquele primeiro impacto. Mas é muito engraçado porque o mês passado a gente fez 3 feiras, né? A gente fez Construsul, Concrete Show e Ficons em Recife. Eu tive nas 3. E quando a gente deixava os nossos pilares, né? Os nossos pilares plásticos posicionados na frente do stand, era a alegria de todo mundo. Eu acho que o maior sucesso das feiras foi os pilares. Porque o pessoal, é sério que vocês fizeram isso? É sério que vocês vão acabar com o meu problema de madeira? Eu não vou precisar mais comprar um madeirite para fazer pilar? Eu falei, é sério, a gente resolveu o teu problema. Era impressionante, né? Compartilhando uma situação, esses dias eu fui mostrar para um cliente, para um engenheiro, ele não conhecia a Tex ainda. E aí eu levei uma peça de um pilar para ele. E ele olhou para mim e eu até achei que era brincadeira, mas depois eu vi que não era. Ele falou, espetacular. Mas ele falou ele ficou admirando. Eu achei que ele ia falar, eu te amo. Espetacular. Ele achou extraordinária a questão do pilar. Eu não conhecia. Caramba, como que isso vai resolver a praticidade? Eu montei para ele, desmontei ele, muito fácil. Se eu trouxesse uma peça daquela, que a gente conseguiria montar. É leve, é a diferença também. Sim. Verdade. Por metro quadrado, o Planex ele é mais leve que a madeira por metro quadrado. Então, facilita na bastante. obra facilita um monte isso aí. Sim. Até tem um exemplo, quando eu trabalhava em obra, a gente estava fazendo uma ponte, e aí a gente tinha, vamos chamar de os pilares da ponte, as pilastras eram circulares. Então a gente tentou pensar em algumas opções. Então a opção principal que a gente tinha, antes de partir depois para a solução da Tex, era de fazer com manilha. Então a gente precisava fazer os pilares com manilha. Aí eu precisava pegar um maquinário para conseguir levantar cada um deles, para concretar. Tudo isso, e aí depois que a gente descobriu que tinha uma opção de formas da Tex, e aí a gente usou. No final das contas, a gente fez tudo com forma de vocês. Que legal, muito legal. A solução foi meio... Os pedreiros adoraram. Eles adoraram. E a conta fechou. A conta fecha. É porque é isso. E a gente ficou eu falo muito nisso, porque eu vivo isso aqui também. A gente trabalha dentro do nosso cenário, né? O BIM, que é a tecnologia, né, da modelagem 3D com informação, a construção virtual do empreendimento, né? Poxa, agora nem tanto, já foi mais caro, mas no início é muito mais difícil você fazer o BIM do que o método tradicional. Os caras, mas você está modelando, já tem a vista automática e tal. Legal, tem muitas coisas que você até ganha produtividade, mas para você chegar até lá, você não está mais fazendo desenho, você está fazendo uma construção virtual com informação. É muito mais oneroso e precisa de computadores melhores, um time mais experiente, mais caro. E aí você joga isso pro cliente,
Pô, eu quero BIM, beleza. Ou eu quero tecnologia, eu quero produtividade, eu quero ser sustentável. Tá bom, vai custar isso aqui. 10% mais caro. Ah, não dá. Então, às vezes, a gente precisa... Por isso que eu levanto muito essa bola, porque a gente precisa mostrar onde que ele vai ganhar. Sim. Até ali na questão da eletricidade, na economia de energia, onde ele vai ganhar. Porque às vezes ele gasta mais ali no material, um material específico, mas ele ganha em outras pontas. Ou valoriza o produto. Então tem uma série de coisas. Ele evita retrabalho, ele evita problema com segurança de trabalho. Onde que ele vai ganhar? A gente precisa mostrar aos outros, botar na conta e mostrar que ele vai ter ganho econômico, entendeu? E isso é muito importante. Eu acho que a gente vive isso aqui, às vezes é difícil, né, gente? Mas muitas vezes o cliente não topa de primeira aderir a uma tecnologia, insiste ainda, até apanhar um pouquinho, deixa os outros. Sempre tem os first users, né? O pessoal que vai experimentando, até chegar, ele fala, opa, sabe aquela ideia lá que a gente conversou? Vamos retomar? E aí vai. E vocês falaram também de fazer sofrer um pouquinho, fazer uma live, fazer duas, sofrer, tá? Putz, depois... E pra gente é legal, porque a questão do Planex, hoje tem muitas construtoras chegam na gente, porque às vezes o construtor mora num prédio, aí do lado do prédio dele estão construindo um prédio, aí ele olha aquele negócio branco ali, não tem madeira, aquele negócio branco, aí ele vai lá e pergunta o que é. E a gente já tinha ido apresentar para ele, na primeira vez não fez sentido, aí ele olha do lado, opa, tem alguma coisa diferente ali. Aí quando vê o vizinho fazendo, ele tá fazendo, eu não tô, pô. E a gente foi se especializando em fazer conta, né? E é legal. E o legal do Planex, né, Ronaldo, que o que a gente vem descobrindo e que o pessoal da obra vem passando pra gente, muitos cases de sucesso, né? Por exemplo, não precisa usar desmoldante para o Planex, então isso já é um custo a menos. E aí olha que o pessoal usa um gesso simples. Nós tivemos um case que eles economizaram R$115 mil no prédio, com economia de gesso. Olha aí. Então tem muita coisa que no primeiro momento a gente não consegue. Você vai ter a redução, mas a hora que o cara vai para o Planex, aí ele vê. É difícil, porque às vezes a gente apresenta, pô, será que eu vou ter mesmo? Então fica nessa dúvida. Tem que fazer a primeira. Faz a primeira, ele faz a própria conta e aí vê se valeu a pena. É legal que hoje, principalmente essa questão do Planex agora da laje maciça, a gente já tem, assim, de maneira efetiva uns 3 anos, mais ou menos. Sim. Efetivamente as construtoras usando com força, né? Então a gente já passou por todo tipo de situação. Então a gente já teve a construtora que queria esperar o contrato terminar para saber se tinha indenização. Aí a outra que queria esperar o vizinho terminar para ver como ficou o acabamento. Então a gente já passou por tudo e em todas as situações a gente consegue reverter, a gente conseguiu se especializar. Então hoje a gente tem muita confiança que se a gente sentar com quem decide dentro da construtora e ele der a oportunidade da gente fazer conta, vocês vão entregar. A gente vai convencer que a conta fecha. E eles não vão voltar atrás depois. Não vão. E o legal é que você tem muita obra para mostrar, né? Para levar o cliente. Você já tem case agora. Tem 70 Isso milhões que eu tava pensando, porque no começo deveria ter sido muito... Não foi fácil. Porque você chegar com uma nova solução e aí o cliente pergunta, tá, mas... E a Rocontec, cadê o exemplo? Quem tá usando? Ninguém ainda. A obra da Rocontec aqui em São Paulo ajudou muito a gente. E usa como case, né? Porque no início você tinha... Hoje você tem uma em cada esquina. Hoje você anda em São Paulo aqui, o bairro que você quiser ir tem Planex. Então, hoje as grandes construtoras de São Paulo, praticamente todas. Todas? As maiores, vocês querem citar algumas assim? Podemos. Cirela, Bueno Neto, Calas... Gafisa, Tegra, Rocontec, são as maiores. Mitre, Planeplan. Boa, muitas a gente tem em comum, inclusive. Muito legal. Então, estão com as maiores, né? Estão com muita gente grande que está com a gente, né? Sim. Legal. É isso, no começo é difícil, Isa. A gente também passou por isso, né? Sim. Não, nossa solução é muito boa. Quem que tá usando? Não, ninguém, mas a gente é muito boa. Mas é verdade. Confia. Agora a gente tem o portfólio. Sim. A gente não tem 70 milhões de metros quadrados ainda, mas temos 8 milhões de metros projetados. É bastante coisa, né? Então já está um pouquinho mais tranquilo comprovar a eficiência da... É verdade.
Mas, gente, outra coisa que eu queria saber é como que funciona, que vocês mesmos fabricam os materiais. E isso vocês já falaram um pouquinho dos espaçadores e tal, mas como que funciona essa produção dentro da fábrica da Tex hoje e também para enviar para cada uma das regiões? Hoje, assim, como a gente já está há 31 anos no mercado, principalmente na linha de laje nervurada, como o Denis e o Thiago mencionaram, só para laje nervurada são 127 geometrias diferentes de forma. Então hoje a gente tem estoques muito grandes espalhados nessas 10 unidades. Então muitas vezes a gente não precisa fabricar nada para atender uma obra. Que bom. Entendeu? Eu posso, por exemplo, eu tenho uma obra... Vocês recebem de volta, né? No final. Essa forma vai para a obra, fica 8 meses, 1 ano na obra, volta para a gente. Sim. Então nessa unidade, depois essa forma, quando volta, ela é tratada, ela é limpa, ela é preparada para já sair para a próxima obra. Sim. Então muitas vezes a gente não... Eu te diria que na maioria das vezes a gente trabalha com o nosso estoque já existente. Qual que é a nossa vantagem? No momento de desafio, que eu tenho uma demanda de uma forma específica, né? E vai faltar forma, eu tenho a fábrica. Isso. Que em 30 dias ela injeta a forma que eu preciso e eu não deixo o cliente na mão. Porque vocês estão falando aqui, eu só estou pensando na logística disso tudo. Uma coisa que a gente não tem tanto aqui. A nossa logística é alocar homem e hora em determinado projeto. Vocês têm a logística de quando que aquela forma volta, vou ter disponibilidade, eu preciso fabricar, né? Isso as nossas unidades têm que trabalhar com essa ideia de entrada e saída de igual forma o tempo inteiro. O fluxo financeiro aqui, isso. Fluxo de caixa. Só eu sei que daqui 30 dias eu vou ter uma demanda da forma modelo tal, 2.000 peças. Pô, mas tem uma obra que daqui 10 dias me devolve tudo. Então eu não preciso fabricar, eu vou ter estoque. Às vezes eu não tenho na unidade de São Paulo, mas na de Minas Gerais e na do Rio eu tenho. Então, às vezes, eu posso fazer um frete diferente, em vez de trazer de São Paulo, eu trago do Rio. Legal. Então, isso ajuda, porque ninguém, dos nossos concorrentes, ninguém tem essa capacidade. Esse volume, né, de produção e de disponibilidade. Ninguém tem essa disponibilidade. Então, isso é um diferencial gigantesco para a gente. Uma outra, complementando essa pergunta, uma curiosidade minha, acho que a gente não perguntou isso aqui, mas não sei se vocês têm esse número de cabeça também, mas quanto que a fábrica pode produzir por dia, assim, de metros quadrados? Vocês têm esse número assim aproximado? Eu não sei te dizer em metros quadrados, porque depende do tamanho, da forma, do molde. Dependendo do molde tem uma capacidade diferente do outro. Se é Planex é diferente da nervurada. O que eu posso te dizer é assim, a capacidade é grande e dificilmente a gente deixaria de atender qualquer tipo de pedido. Com 30 dias não deixa de atender ninguém. Hoje 30 dias está garantido, os caras estão tá filmado, hein? A construtora pode ligar. Pode ligar. O nosso maior desafio, como eu falei para vocês anteriormente, foi setembro, outubro do ano passado, que foi o boom assim, a gente recebeu uma demanda gigantesca de Planex e a gente deu conta, nossa fábrica lá dobrou o turno, mas aguentou. A gente até pediu para alguns clientes, né, aumentou um pouco. Vocês foram lá também ajudar ou não? Não precisou. Nessa hora os caras chamam... nessa hora eu falo, pô, vocês venderam muito, vem aqui ajudar agora. Não precisou, mas a turma é boa, tem um time bom lá, uma fábrica bem estruturada e a turma... Deu show, foi show. O que nós fizemos foi aumentar um pouquinho o prazo, né? Foi 45 dias. Então, mesmo assim, não deixamos de atender pedidos. Esse pico aí, na visão de vocês, foi mais por conta de quê? Foi só a demanda de obra que estava muito alta? Ou foi também escassez de madeira? Foi uma conjunção. Eu acho que a gente já vinha fazendo um trabalho forte, a gente já vinha fazendo um trabalho de apresentação do Planex nas construtoras. Coincidiu, lógico, a gente não pode fechar os olhos para isso, coincidiu com o momento do mercado da madeira. Estava faltando. Madeira teve um momento de falta no mercado, quando se achava madeira o preço muito alto, a qualidade... Oferta e demanda, tá faltando, o cara que tem sobe o preço. A qualidade inferior, e aí foi a... A gente estava, é o cavalo selado, né? A gente estava preparado, estava pronto como empresa para esse momento que a gente teve uma brecha no mercado e a gente entrou. E sem contar que o Planex ele já está na terceira versão.
Planex já tem 10 anos. Ah, já tem 10 anos. Como o Ronaldo falou, nós já vínhamos construindo esse caminho, né? Fazendo apresentações, mostrando como que era. E aí chegou um momento que... E para vocês foi bom, né? Casou, foi uma oportunidade, porque aí deu abertura para novos clientes, né? Testarem aí e provavelmente seguirem com você. E a gente podia não estar preparado, né? Mas o importante é que a empresa se preparou, previu que isso podia acontecer e soube surfar essa onda. Exatamente. Legal. Muito bom. E quais tipos de obras que vocês já participaram? Assim, tem alguma que seja diferente? Eu dei exemplo de ponte aqui, né? Que você já foi até pra ponte. Que mais de obras diferentes vocês já fizeram aí? Bastante coisa, né? Bastante coisa. Ó, ginásio de esporte, Museu do Ipiranga, Museu Nacional. Museu do Ipiranga a gente estava super orgulhoso, né? Porque a gente está vendo todos os vídeos que o pessoal está fazendo divulgação, né? Os jornais passando. E eles mudaram a entrada do museu, né? O museu você entrava pelo palácio, não sei se vocês conhecem. Eu morei muito tempo no Ipiranga, então era meu quintal. E eles passaram a entrada do museu para o jardim. E quando você entra agora, você tem uma laje nervurada gigantesca ali. Já bota o logo ali. Feita com as nossas flores. Muito legal. Uma parceria da Concrejato junto com a gente. E foram formas novas lá. Então, lá elas foram injetadas para o museu. Então foi um espetáculo, assim. A gente está participando agora da reconstrução do Museu Nacional do Rio também. Então tem bastante laje nervurada. As redes Dor. Hospitais da Rede Dor, muitas escolas, galpões. A gente tem um prédio que é muito icônico, que é o centro, não sei quem já teve em Belo Horizonte, quando você vai do aeroporto até a capital, você passa pelo centro administrativo do governo do estado de Minas. E é um prédio gigantesco que está em balanço, né? E acho que é uma das maiores lajes nervuradas. Essa é a maior de todas, da que vocês fizeram. De laje é o... Eu acho que é o Shopping Downtown no Rio, né? No Rio. Tem um Shopping Downtown na Barra, que todo o subsolo dele, o estacionamento, tem uma laje nervurada gigantesca ali. A maior laje está nesse shopping. Eu acho que... no Rio tem laje gigante. São 31 anos fazendo, então Tem muita coisa. Tem bastante coisa. Eu tô há 2 anos na Tex. Eu saio com o pessoal mais antigo na rua, eles falam, aquele prédio a gente fez, aquele prédio a gente fez. Então é impressionante. Cara, isso é legal, né? Qualquer estado do Brasil que eu vou visitar, eles vão me mostrando, aquele ali tá com a Tex, aquele ali também. Então, legal trabalhar com engenharia, é isso, você vê o seu trabalho sendo construído, né? Então a gente passa hoje também, a RM tem... Boa parte da atuação da RM está no estado de São Paulo. Sim. Na cidade de São Paulo, principalmente, né? Barueri, Alphaville, Osasco, a gente tem muita coisa também. E é muito legal você ir passando e vendo as obras que a gente projetou, né? Sim. E também os nossos clientes, né, construindo. Então você vai vendo, tudo que a gente fez no papel aqui, você está vendo lá, pronto, na rua, assim. Saber que você fez parte daquilo é legal. É muito legal. Boa demais, né? Boa demais. A minha esposa que eu encho o saco dela, que a gente passa aqui, ó, esse aqui é projeto nosso. Amor, esse aqui é meu cliente. Não, eu imagino, porque eu ia comentar. Minha esposa várias vezes eu falo pra ela da mesma obra que a gente faz no caminho, tá vendo? Eu já sei. Não, eu falo de novo, eu falo, é meu cliente aqui, ó, eu sei, amor, né, mas... Eu ia comentar que eu ia e já era assim, quando a gente vai lá pro São Paulo, você já vai falando, não, porque aqui é nosso, aqui é não sei o quê. Eu falei, imagina a Pri, então. Ixi, a Pri mas eu acho muito legal também. Eu vou parando no trânsito assim, eu começo a olhar pro lado da minha esposa, o que é? Nervurada? Eu falei, nervurada. Não, e tem uma outra coisa que vai acontecer bastante com vocês também. Se por acaso você passa numa obra ali, um tapume, que você não conhece a empresa, ou que você vê, putz, não estão usando a minha laje, a minha forma aqui, já tira uma foto, né? Na hora. Vai pro quarteirão. Eu já mando pra equipe, ó, quem atende? A próxima é nossa. É isso aí. Legal, gente. Muito bom. E a gente falou sobre benefícios, principalmente das lajes, mas acho que a gente comentou um pouquinho sobre as formas de pilares retangulares e circulares que vocês têm. E quais que são as vantagens para a utilização desse tipo de forma? Ó, tem vários, vocês me ajudem se eu escapar alguma e fugir alguma aí. Mas quando você fala pilar retangular, né? Se você fazer um sistema convencional, você pensa, tem 100 pilares para executar, né? Sim. Quantos de madeira você precisa comprar para poder fazer essa execução, né? As nossas formas, elas suportam muitas repetições, muitas.
muito mais, né? A gente tem uns estudos aí que é mais de 120. Mais de 120 repetições. Então, você pode pegar 10 jogos e fazer 10 repetições, um jogo fazer 100 repetições. Então, a forma de controlar isso é muito maior do que a questão com o sistema convencional, que você já compra considerando um desperdício e depois você não tem controle. Já compra com 10, 15% a mais, você sabe que vai perder. E aí às vezes o mais. sistema às vezes mais. Então, o Planex você consegue controlar. Você vai ter esse custo, 10 jogos, em quanto tempo você vai executar? Então, você vai ter esse custo. A simplicidade da montagem. A gente montaria. Se eu pegar aqui, a gente mesmo monta. Se é simples, você não precisa de mão de obra especializada. Se não precisa de mão de obra especializada, você reduz custo em relação à mão de obra. Simples, né? A questão do descarte, né? Como vai descartar? Então, por exemplo, para fazer 100 pilares, quanto que você vai gerar de resíduo para descartar? E esse descarte não é do nada, né? Vai ter que ter alguém pensando nisso, uma mão de obra para cuidar disso, uma caçamba. Em muitos lugares tem até, você pagar certificação. Sim. No Planex você elimina isso também. E as reformas dos pilares também é muito desgastante para o carpinteiro, né? Você reformar um pilar, dá mais trabalho que você fazer ele fazer um novo. Exato. E o Planex é só repetição. Uma das grandes vantagens desse sistema Planex, tanto para laje quanto pilar, é assim, é a garantia que do primeiro ao último pilar você vai ter o mesmo acabamento. Eu ia perguntar isso da vibração, quando você vai vibrar o concreto, também deve ser bem melhor do que, com certeza, bem melhor do que ele vai ter, o pilar tem os travamentos externos, como se fosse um pilar de madeira, ele tem os travamentos, mas a questão do acabamento e a praticidade da montagem e da desmontagem, eles te trazem muitas vantagens. E a durabilidade a gente sabe que o pilar de madeira, ele fez o primeiro pilar, aí acabou, pé de cabra, começa a desmontar. Já vem com grout. Aí já fica um pedaço do pilar do madeirite no pilar, aí ele já vai pro próximo sem aquele pedaço. E aí você vai, cada pilar que você desforma, ele tem uma aparência diferente. A durabilidade da forma é bem menor, né? Vocês comentaram aí que é 120 vezes a utilização da... A da madeira, vocês têm esse número? 8 vezes, tá? 8 plastificada, né? Plastificada. Se for bom, cara. Caprichado nos cuidados. Números que as construtoras nos passam, tá? Não são números que a gente no início, eu lembro quando a gente iniciou o Planex, se falava, né? Repetições de 15, 20 ciclos de repetições. Mas tem que ser bem cuidadoso. Hoje as construtoras passam pra gente números muito mais baixos. Até porque, né, o ciclo das construtoras hoje é muito rápido, né? O pessoal faz uma laje a cada 7 dias. Exato. Sim. Então, até na hora do pessoal desformar isso, ele não vai conseguir com aquela delicadeza toda, descer, não, ele bate o pé de cabra, de quer nem pra saber. baixo E você vê a desforma do Planex, é muito diferente. Se afrouxou a escora, a placa está praticamente solta, lisa, a laje acabada. Acho que até eu conseguiria, né? Eu sou engenheiro, mas para serviços manuais eu sou terrível. Assim, né? Nossa, eu sou terrível erro também. tudo, cara. Eu corto o dedo, eu sou terrível. leva Cara. gente grande. E no pilar, quando você pensa em várias repetições, na hora de montar o primeiro pilar, você tem lá como se fosse um Lego mesmo, né? Você vai montando aqui. Mas depois, na hora de desformar, você desforma em 2 peças. Sim. Então, como a gente fazia vídeos, né? E a desforma é muito confortável. Então, até para a equipe, porque a ideia é que a construtora, a gente vai gostar, eu gosto, né? Que o meu material está na obra, porque a partir do momento que está lá, meus gestores até... A gente gosta também que a equipe que está utilizando se sinta bem utilizando o material. Então, a gente faz um esforço também para que eles se adaptem. Isso pilar retangular. E no pilar circular, o ganho também é muito grande. Também pensando em repetição, porque hoje o sistema, no nosso mercado mais adotado, é com papelão. Você tem que comprar um para fazer um Foi pilar. uma solução que a gente tinha pensado também no exemplo que eu estava dando, mas como era uma ponte, É difícil. Aí você não compra ia dar. um jogo para fazer um pilar. Aham. Você tem os custos. A minha forma, você pega ela, você vai fazer quantas repetições você precisar naquele período. Perfeito. Esse pilar circular, a gente tem até obras submersas. A gente fez reconstrução de pilares de um deck, de um condomínio que ficava dentro do mar e a gente fez ele debaixo d'água. Legal. Muito bom. As formas de pilares vieram junto com o Planex, vieram ao mesmo tempo, né? A circular o pilar circular é uma linha à parte, mas para pilar retangular é uma evolução do Planex. Ela usa as mesmas peças, a gente desenvolveu a cantoneira.
Que o Planex para laje é todo reto, né? Então a gente fez a cantoneira para primeiro a gente fez o do pilar e aí depois a gente fez a curvatura externa para fazer a caída da viga. Mas quando o Planex nasceu, ele já nasceu com a ideia de ser todo um sistema. Só que aí veio a evolução, né? Nesses 10 anos aí, veio a evolução do sistema. Normal, né? Normal. E aí os pilares, quando chega na obra, por exemplo, eles vêm já no tamanho certinho, cada uma das placas, e separados todas as cantoneiras eles são peças, ele é modular, e aí a gente consegue começar numa seção pilar 14 por 14 e depois aumentando isso de 5 centímetros. Essas são as nossas é múltiplos de 5 menos 1, né? E o legal dessa pergunta, eu estive numa obra em São Paulo que está fazendo pilares, né? E pilar de 3 metros. Aí o pessoal desmontou. De quantos metros? 3 metros. 3 metros, tá. Aí o pessoal desmontou tudo. Aí o mestre falou assim pra mim: vem cá, eu preciso desmontar tudo, eu posso devolver desse jeito mesmo, montado no U, né? Eu falei assim: não, pode devolver desse jeito. Então, até é a facilidade, né? Você a gente tirou lá e não tem mais de trabalho nenhum. A madeira já ia. E essa. Sim. E essa paginação é a nossa engenharia que faz. Isso, junto com aquele projeto faz as formas no construtora geral. manda pra gente. Você manda o seu projeto manda estrutural. a gente manda o projeto. Nossa engenharia vai verificar o tamanho dos pilares, a seção deles. E aí a gente tem uma planilha que faz toda a composição de quantas peças cada pilar vai utilizar. Em todos os casos, a engenharia de vocês que faz o projeto de formas, assim, paginação, ou tem alguns... São paginações orientativas. Não é um projeto de forma, a gente chama de paginação orientativa, que é assim, ela mostra como é que a gente distribuiria essas formas em cima da laje. Isso aí. E o escoramento, vocês mandam também alguma coisa? Como que funciona? Não, o escoramento... É da obra mesmo. Sim. E o legal tanto do Planex quanto do mergulhado é que ele se adapta a qualquer tipo de escoramento. Você pode colocar até em cima do escoramento de madeira. Sim. Você vai conseguir fazer a laje mergulhada. E a gente tem uma relação muito bacana com todas as empresas de escoramento a nível nacional, porque a gente acaba sendo parceiro, trabalhando em conjunto, né? Isso. Muitas vezes a gente tem que entender o projeto deles para saber aonde vai ficar as reescoras, ou a gente vai trabalhar em conjunto, qual é o sentido do escoramento, onde fica uma reescora. Isso a gente trabalha em conjunto com as empresas. Legal. Bom, o que mais? Bastante coisa a gente falou aqui já, né? Eu tô tirando várias dúvidas também, já tô aproveitando. Mas aí falando um pouquinho também sobre o futuro da Tex, qual é a expectativa para os próximos anos? Vocês têm já ideias de coisas novas que vão lançar? Eu ia perguntar, Isa, eu queria adicionar essa pergunta, já que a gente está chegando do fim do ano, eu queria que vocês também falassem, além da expectativa da Tex, falassem antes da expectativa que vocês têm do mercado de construção civil e imobiliário, real estate, como é que vocês estão enxergando? E aí depois vocês falam da complemento com a Tex, em questão, quais são os próximos passos da Tex, né? Acho que pode ir nessa área. A gente conversa com muitos construtores, a gente lê muitas matérias, né? O tempo inteiro tem saído matérias. Algumas são opostas, né, uma à outra. Então a gente lê muitas notícias que o mercado vai continuar forte, crescendo. Ao mesmo tempo, na semana seguinte você escuta de um construtor que ele não vendeu o que gostaria de vender e está segurando os lançamentos para o próximo ano. Aí você vai no construtor do lado, ele vendeu todos os apartamentos em 3 horas de lançamento. Então, o que a gente vê, a gente como a Tex, independente do que aconteça no mercado, a gente sabe que é um ano de eleição, um ano que gera muitas dúvidas, mas independente do que venha, do que aconteça, de quem ganha a eleição, do que vai ser o mercado, a gente continua muito otimista, continua acreditando muito, porque no que existe hoje já, se não tivesse nenhum lançamento no que existe hoje, a gente ainda tem um potencial gigantesco para crescer. Legal. Então, a gente, vocês sabem que a gente entra um pouquinho antes de vocês, né? Sim. Então, a construtora, a incorporadora, na verdade, que às vezes é a mesma, né? Às vezes sim. Compra o terreno, aí depois faz o estudo de viabilidade com um arquiteto, um EV que eles chamam, aí contrata o arquiteto para o projeto e logo na sequência a gente entra. Sim. Então a gente entra quando já tem uma arquitetura ali inicial.
Ou seja, bem no início, aí tem todo um trabalho de elaboração de todos os projetos, compatibilização, são várias etapas, o projeto demora, né? Tem aprovação e tudo isso. Mas é um ciclo longo, eu diria que 1 ano e meio, até você ir lá e lançar o empreendimento. Geralmente é isso. Às vezes chega um empreendimento e já lancei, vamos lá, vamos fazer o projeto. Mas geralmente é isso, é 1 ano e meio, 1 ano para lançar. Então assim, o que eu posso garantir para vocês eu estou vivendo, de repente, o ano que vem de vocês. Estou vivendo agora. O meu ano é antecipado, entendeu? Sim. E foi um ano com muito volume. A gente está com muita coisa. A gente orçou mais. Vamos passar o ano passado. Recordes de orçamento. Os meses de junho, julho e agosto, a gente bateu recorde, assim, um absurdo. Bom escutar isso. Cara, essas obras vão chegar para vocês, entendeu? A não ser que aconteça uma reviravolta absurda aqui. Ele já essas obras obras em particular que quase todas com laje nervurada. tem bastante coisa lá nervurada. Então essas obras vão chegar em você. O volume do ano que vem de vocês é o meu volume hoje. Sim. Então tem muita coisa. E eu acho também que o mercado independente, lógico que política interfere, mas pelo menos no curto prazo ali, a gente tem uma segurança maior. A gente está muito esperançoso. A gente tem bastante confiança que... E a gente sabe que o mercado da construção civil ele é uma engrenagem fundamental para o país. Né? O país, construção, agricultura são segmentos que não pode podem parar. Né? Não pode mexer. Independente do que aconteça, esses segmentos... Vocês têm que manter. A própria pandemia foi um exemplo disso, né? Continuava a construção e o restante parou. Seja no Casa Verde e Amarela, seja no altíssimo padrão, a gente está presente em todos os segmentos, então é algo que a gente está atento, mas muito confiante, preparado, estruturado, com fábrica, com unidades, com equipe para encarar esse... Legal. Vocês fazem bastante também do Casa Verde e Amarela? Fazem. Bastante. Uma fatia bem interessante para o nosso mercado. Bem interessante. Que legal. Tem uma parte muito grande dele que é parede de concreto, né? Aí são as formas de alumínio, um modelo diferente. Mas principalmente quando tem um modelo de bloco estrutural, aí a alvenaria estrutural, aí a gente com o Planex é muito forte. Tá, legal. A gente tem um volume grande também. A gente não atua... Parede de concreto, a gente tem um volume menor do que a gente tem de alvenaria. Alvenaria estrutural a gente tem muita coisa. E é um mercado bom, né? Isso é uma coisa, fortaleza da RM também, porque a gente atua nos dois segmentos, desde o econômico até o alto padrão. Se pegar 2013, 14, 15, 16 principalmente, a gente tinha o médio e alto muito estagnado, assim, muito preocupante o cenário. Já o econômico, na época era o Minha Casa Minha Vida. Estava muito forte, não vou dizer que estava muito forte, mas foi o que puxou, né, o que salvou o mercado. E aí a gente tinha um volume grande, depois 17, 18, 19 começou a pegar mais empreendimentos de médio, alto porte, passou de econômico, mas a gente consegue equilibrar e surfar conforme a maré aí, né? Sim. A gente está nessa pegada também. Vai para onde tiver negócio, né? Se não tiver no Brasil, vai para outro país, né? Vamos fazer negócio. Tem que dar um jeito. Bom, pessoal, e da Tex então, como é que vocês enxergam aí? Aí já voltando para a pergunta que a Isa fez, a expectativa da Tex pro ano que vem. De volume vocês falaram, né? Tão otimistas. Sim. Vai ser bom tanto quanto esse ano, vai ser melhor. E quais são os próximos passos da Tex aí? A gente tá muito esperançoso de verdade, que a gente vai ter mais um 2023 melhor ainda do que já foi 22, do que já foi 21, que foram... Durante a pandemia foram anos espetaculares para a gente. A gente não costuma falar muito em projeções de números, assim, isso são coisas mais internas, mas a gente prevê um bom crescimento para o ano que vem. A gente prevê não grandes investimentos em infraestrutura, em unidades novas, mas assim, a consolidação do que a gente tem e dos produtos que a gente tem. A gente está muito forte nesse pensamento. Vocês estão bem planejados, né? A estrutura que vocês têm hoje, ela não está subdimensionada, ela está atendendo bem a demanda do mercado, estão preparados para um crescimento. E a proposta de valor é muito forte hoje. Essa questão a laje nervurada é um tema recorrente nas construtoras, é um tema muito forte,
É uma proposta de valor muito forte e o Planex ganhando cada vez mais força. Com laje, com pilar, a gente está entrando com muita força nas construtoras e a gente vê que uma boa parte do mercado já não sabe mais o que é madeira e já não quer mais a madeira de volta. Eu acredito bastante nisso, torço para que essas expectativas de crescimento do mercado sejam verdadeiras. A gente também e precisa ser otimista. E eu acredito que a redução de madeira é algo muito em alta, muito em pauta nos encontros, né, do mercado. Então eu diria que a tendência realmente é aumentar, sabe? Procure não diminuir. Sim. É aumentar. Bom, vamos pro Burning Questions? Burning Questions. Vamos. A gente faz umas perguntinhas, um jogo rápido, assim. Eu vou Legal. perguntar uma coisa pra vocês respondem a primeira rapidinho. Primeira bom, palavra que vier na cabeça. Então vamos fazendo uma ordem. Tá bom. Um livro. O Monge Executivo. Bom, esse é bom. Esse é eu famoso. gosto. Esse eu gosto. Fernão Capelo Gaivota. Esse não foi esse. Esse também é novo pra mim. É. Fala de gaivota. Mas esse é uma, Fala de tem gaivota. uma pegada legal lá. É fininho, é legal pra caramba. Anos 70 esse livro. Boa. Eu tenho um de cabeceira, ele chama Como Vai a Sua Mente, Dr. Celso Charuri, e é um livro que me ajuda toda vez que precisa dar uma centralizada, precisa botar os pensamentos no lugar, é um livro que me ajuda bastante. Legal. Legal. Boas dicas. Um hobby. Futebol. Futebol. Jogar ou assistir? Não, de jogar já. Já parei. Assistir. Que time você torce? Desculpa. Ah. Que time você torce? O tricolor mais amado do mundo. Então é o Paulista, né? São Paulo. São Paulo. Aê. Você viu que a gente deixou ele lá? E Eu não vocês vi. dois, eu quero saber dos outros também. Dá pra editar? Time. Dá pra editar. Os dois são corintianos, sabe? Ih, Ganharam ontem, Vamos editar. Vamos editar. Ganharam Não, ontem. mas tem saúde, você vê que. Aqui é tudo corintiano aqui atrás também. Tá vendo? Os meninos têm saúde, tá bom. Tô animado. O meu é corrida. Eu corro Corrida. Legal. 3 vezes por semana. Corro 3 vezes por semana, 5 quilômetros. Legal, legal. É isso aí. 5 quilômetros por corrida, Aham. Tá, 15 tá. km por semana. Corrida. Legal. Na rua mesmo. Na rua mesmo. Tá. Eu já participei de várias corridas. Passear aqui no Taquaral, em Campinas, você vai ver o Thiago lá. Legal. E o meu é jogar tênis. Jogar tênis, boa. É, Gosto também. Tem a dorzinha no cotovelo aqui ou não? Tem. Eu tenho uma dor que vai do calcanhar à orelha. E você gosta de assistir também? Amo assistir. Eu adoro também assistir. Aqueles jogos de 5 horas. Não, o pessoal aqui fica me zoando porque eu gosto de assistir. É 5, 6, 7 horas. Não, eu Aí, adoro. 7 horas e eu adoro assistir. Eu Eu adoro. fico... Dura tudo isso no jogo de tênis? Adoro. Sensacional, Quando mas final focado. Roland Garros, Cara, 7 Fora o horas. Grand Slam, Seis, que é melhor de Djokovic 5 Nadal. sets. 5 Nossa. sets pode dar 5 horas. Na 5 final é horas, legal sim. assistir, nas finais. Eu assisto É. qualquer um. Eu gosto. É legal. Um filme. Um sonho de liberdade. Legal, Um boa. antiguinho, né? Não, mas filme anos 90, né? É. Filmaço. O meu é o Rock Balboa de 2006. Ah, legal. Filmaço, adoro rock. Legal. É muito bom. Eu tenho um que eu gosto porque eu na parte de gestão de pessoas, assim, eles sabem o quanto eu falo de trabalho em equipe, né? Aham. E tem um filme que eu gosto muito que chama Coach Carter, não sei se vocês já viram, é aquele Conheço esse. Samuel L. Jackson. Ele é um treinador de basquete e ele vira um professor numa escola da periferia, num bairro de periferia dos Estados Unidos, Uhum. e ele pega aquela galera barra pesada e ele monta um time de basquete. E é muito focado nessa questão do trabalho em equipe, sabe? Boa. Legal. Coach cara. Carter. Tem Coach no Carter. Netflix. Vou assistir esse final de semana então. É novo ou ele é mais Não, ele é mais antigo, mas eu acho... Sessão da tarde, se não me engano. Ah, é? Não avacalha meu filme. Mas é filmaço, mas sessão da tarde. Mas tem no Netflix. Tem no Netflix. Coach Carter. Legal. Vale a pena. Legal. Vale a Quem dica, gosta então. Boa dica. essa questão do trabalho em equipe é muito legal. Boa. Legal. E quer entregar agora? Vocês agora Vamos lá? são premiados com o nosso troféu de Top Voices da Olha, Animais. que legal. Cheio de prêmios. Valeu, Obrigada, gente. legal. Sensacional. Isso aí é pra quando vocês forem fazer aquela videoconferência, aquela Deixa eu live. ver um lindo.
deixa atrás, junto com os livros, entendeu? É, bastante. Não, e a semana que vem eu tô em Belo Horizonte, eu vou levar também para colocar no escritório da Tex. Boa, legal. Já deixa lá. Legal. Aos poucos os nossos troféus vão chegando nos principais escritórios do Brasil. É verdade. E a gente quer colocar também a nossa estrutura da Tex à disposição de vocês, tá? Quando vocês quiserem conhecer nossa unidade em São Paulo. Não, acho legal. Com certeza, isso Vamos é lá. muito E legal. uma viagem, a gente gostaria muito de receber vocês lá na nossa matriz em Belo Horizonte. Tem um escritório muito legal. O escritório tá... Legal. Não tá tão... É legal. É que o de vocês pegou pesado. O de vocês aqui realmente é fora do... Por isso que eu falei que o nosso tá legal. Mas o nosso escritório ficou muito bonito também. A área de descompressão, como a de vocês aqui, ficou muito legal. Ah, que bacana, Que bom, cara. Tendo a gente, oportunidade, legal. vamos lá sim. Eu costumo fazer algumas viagens, aproveito, visito algumas construtoras, incorporadoras, Sim. mas acho que seria legal sim. Vamos, Vocês a gente precisarem, combina. E o mercado de Belo Horizonte, principalmente, a gente tem muitas parcerias, muito conhecimento. O Pedro, que é nosso CEO, conhece bastante gente lá e dá para fazer uma agenda muito legal com vocês lá. Maravilha. Legal. Boa. Palavra final? Aí também a gente faz uma palavra, se vocês tiverem uma palavra final para passar para o público, esse é o momento. Nosso público é variado, pessoal mas principalmente de engenharia, né? Engenharia. Desde estudante, pessoal do mercado, construtoras, assim. Podem Os próprios falar clientes, a gente envia para eles o podcast clientes, também. construtoras, né? Acho que primeiro agradecer vocês pelo convite. A gente né? agradece. A gente ficou muito feliz com o convite, foi super bem recebido, um bate-papo muito legal. A gente pôde falar um pouquinho da empresa, escutar vocês. E para a turma que está assistindo a gente, vocês estão com necessidade na obra de vocês precisam reduzir custo, reduzir concreto, reduzir aço, reduzir madeira. Procura a nossa turma, que a gente está preparado, a gente tem soluções, a gente tem uma equipe de engenharia preparada para apoiar vocês e a gente vai conseguir gerar bons frutos, bons negócios para todo mundo. Esse corte eles podem utilizar lá no Instagram da Tex. Ó. Se você quer economizar, reduzir aço, reduzir Fez um concreto e pitch. tal, vem aqui. Pô, acabou. Já pegou todo mundo já. Legal. Estamos ensaiadinhos. Tá treinado já, né? Legal. Redes sociais? Redes sociais. Vamos lá? Vocês são ativos nas redes sociais? Muito. Manda lá, Então, como é que o pessoal esse é o encontra? momento de deixar suas redes sociais aí. A Tex Brasil. Então, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Pode marcar a gente, procurar a gente. Tem muito material disponível. No nosso site você vai encontrar muita literatura, catálogos, podcasts, você vai encontrar e-books sobre acústica, sobre incêndio, diversos temas importantes para quem é da área de estrutura, para a área da construção. Então, Acesse que direciona para a gente também, tá? No site. Dúvidas, né? Tá. Vai Se quiser pegar um orçamento. Comercial mais próximo, Isso. tá, atende a região. Legal. Direciona. Maravilha. É isso, né, Isa? E para as nossas redes sociais? E as nossas redes sociais você pode seguir pelo nosso Instagram, @rm+projetos, no LinkedIn, RM mais Projeto Estrutural, no nosso YouTube, RM mais Projetos também? No YouTube, R mais Projeto Estrutural. Projeto Estrutural, TikTok, tudo. Lá, A só gente escrever tá em RM+, todos, você vai achar. Spotify RMcast. Se não tiver em primeiro, desce um pouquinho, deve ser segundo, terceiro. Tá por ali, você vai achar. E temos os nossos também? Temos os nossos, o meu, @Isadora Justus. Embora você vai achar a Isa muito mais no Instagram da RM, que ela tá sempre lá. Sim. Sexta-feira sempre tem um vídeo mais engraçado. É verdade, hoje já saiu, por sinal. Hoje tá muito bom. Hoje já saiu. E tem o meu também. Quer falar? O seu pessoal falou? Quer falar? Falei. Falou. E tem o meu pessoal também, pessoal. Que é pra onde eu falo mais da minha vida, muito da minha... Agora eu sou pai, minha filha. E mostro um outro lado da engenharia, que é como você vende engenharia, né? Que é importante ser bom, ter boas soluções, mas é importante também mostrar pro mercado que as suas soluções são boas. Então, eu falo sobre isso lá. Fala Mais GG. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer. Obrigada, gente. Prazer recebê-los, cara. Estão de parabéns aí pelo que estão fazendo, crescimento. Sim. E obrigado, Isa, pela parceria mais uma vez. Você também, obrigada. A todos que estão nos acompanhando aí, até o próximo RMcast. Tchau, gente. Até o próximo.